imagina entrar numa biblioteca imensa, onde cada livro naquelas estantes enormes não conta só uma história. Uhum, mas revela meio que a anatomia da nossa própria alma, né? Exato, aquele cheiro bom de papel antigo, aquele silêncio que faz a nossa mente desacelerar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de estudos. Olá a todos que acompanham o nosso diálogo, é muito bom estar aqui de novo. Bom, hoje a gente decidiu abrir algo que poderíamos chamar de tipo o mapa do espírito. Essa nossa exploração detalhada de hoje vai mergulhar nas raízes do questionário Bahá'í. É um tema e tanto, sabe? Com certeza, a ideia é descascar as camadas de algumas das perguntas mais profundas sobre a nossa existência, sempre buscando orientações práticas para o dia a dia da nossa audiência. E a pilha de fontes que a gente trouxe para essa mesa virtual hoje é, assim, formidável. Nossa, pesada até, né? Muito. A gente está de dedo com textos fundamentais da literatura Bahá'í. Temos trechos ali do livro 1 do Instituto Ruhi, temos o Kitab Aqdas, que é praticamente o livro de leis de Bahá'u'lláh, e várias epístolas e discursos de Abdu'l-Bahá. Aqueles do livro A Promulgação da Paz Universal, certo? E esses mesmos. Então a base documental é muito rica. E o desafio aqui é fascinante. A gente não quer só ler essas fontes como se fossem um manual árido. A missão é extrair a engrenagem, sabe? Como esses ensinamentos funcionam na prática. No mundo real. Isso. Mas antes da gente dar qualquer passo, a gente precisa estabelecer uma regra absoluta para essa nossa imersão de hoje. Ah, sem dúvida. Essa é a regra de ouro. E é bom deixar cristalino para cada pessoa que acompanha o programa. Nós dois, como estudiosos independentes, não estamos de forma alguma interpretando os textos sagrados. De jeito nenhum. A gente precisa ter muita humildade aqui. Exatamente. Porque nos ensinamentos barrais, a prerrogativa de interpretação autorizada, aquela que bate o martelo sobre o significado dos textos, pertenceu exclusivamente a Abdu'l-Bahá. E depois ao guardião, o Shoghi Effendi, né? Isso mesmo. Então a nossa presença aqui é só para compartilhar um processo de investigação. São conclusões nossas, individuais e, claro, totalmente falíveis. Um aviso crucial. A beleza desse sistema é justamente não ter um clero que dite o que as pessoas devem pensar, sabe? É a tal da investigação independente da verdade. Exato. Por isso, a gente sempre encoraja quem nos ouve a visitar o portal oficial, o bahai.org.br. Lá dá para ler os escritos originais e tirar as próprias conclusões. Fica o convite reforçado, então. Bom, com esse chão firme estabelecido, vamos para o mapa do espírito. Se a gente quer entender como o mundo muda, a gente tem que olhar para a menor peça de todas, que é a conduta humana. É aí que começa a mudança real. Certo, vamos desvendar isso. Como é que essa mudança começa de fato, segundo os textos? Olha, o material do Instituto Ruhi, logo no comecinho, é super categórico. Ele afirma que o melhoramento do mundo não se dá por discursos grandiosos ou retórica apaixonada. De palavras o mundo já está cheio, né? Pois é. A transformação exige ações puras e boas, acompanhadas de uma conduta louvável. O peso da balança moral vai todo para a ação concreta. E a ação pura pode soar um pouco vago para quem está ouvindo, mas os textos dão um pilar central inegociável que é a veracidade. O alicerce de todas as virtudes humanas. Sem a veracidade, o progresso em todos os mundos de Deus é simplesmente impossível, segundo o Rui Livro 1. Isso é muito forte. O que é fascinante aqui é a lógica por trás disso. Se o primeiro princípio é investigar a verdade de forma independente, como alguém pode fazer isso se a sua própria interação com a realidade é baseada na mentira? Fica impossível. A mentira distorce tudo. Distorce completamente. Uma comunidade sem veracidade não cria laços de confiança. As relações simplesmente se desintegram. É a base de tudo. Eu adoro usar uma analogia visual para isso. Pensa na construção de uma vida, de um caráter, como a construção de uma casa. Boa imagem. A veracidade seria aquela fundação de concreto armado, sabe? Que fica embaixo da terra. Se a fundação for de areia, a casa desmorona. Não importa quão bonitos sejam os tijolos das boas ações. Mostram que esses tijolos precisam ser colocados todo santo dia. Tem uma citação de Bahá'u'lláh que pede para a gente examinar a si mesmo a cada dia, antes de ser instado a prestar contas. Porque a morte chega sem aviso, né? Exato. É um antídoto contra viver no piloto automático ou ficar na imitação cega.
O verdadeiro adorno são os atos. Mas, vamos ser sinceros aqui, examinar a si mesmo é muito difícil. É muito mais fácil chegar no fim do dia e culpar o trânsito ou dizer que foi grosseira porque o chefe é tóxico. A gente adora terceirizar a culpa. Quem não gosta de uma desculpa, não é? Pois é. E é por isso que essa instrução é genial. O exame diário corta as desculpas pela raiz, força a pessoa a olhar no espelho com humildade. Mas aí entra uma questão prática. Se essa autoavaliação é diária, a gente fatalmente vai perceber que falhou. Errar é humano. Com certeza. Como esses escritos lidam com os nossos erros? O que acontece quando a gente falha nesse exame? É aí que o Kitab Actas e as epístolas trazem uma ruptura gigante. Nesses textos, a confissão de pecados para outros seres humanos, buscando absolvição, é estritamente proibida. Nossa, isso é uma mudança sísmica se a gente comparar com outras tradições religiosas, não é? Muda tudo. A absolvição divina é uma prerrogativa exclusiva de Deus. O arrependimento tem que acontecer ali no íntimo, entre a pessoa e o Criador, que é o perdoador. Mas qual é o motivo exato de proibir a confissão para outra pessoa? Os textos explicam que confessar fraquezas causa humilhação e rebaixamento. E Deus não deseja a humilhação de ninguém. O foco é preservar a dignidade e não criar uma dinâmica de poder onde alguém tem a chave do perdão de outra pessoa. Mas espera aí, vamos pensar pelo lado da psicologia. O alívio de desabafar é tão importante. A gente não pode pedir conselhos ou ajuda se errar. É muito importante esclarecer essa diferença. Buscar aconselhamento terapêutico, falar com um psicólogo ou pedir conselhos para amigos é totalmente válido e até incentivado. Ah, ufa! Porque guardar tudo sozinho não faz bem para ninguém. Claro que não. E se alguém prejudicou uma pessoa específica, pedir desculpas diretamente para essa pessoa também é essencial. Entendi. Então a reparação moral continua. Sim. O que é proibido é o rito da confissão, buscando perdão espiritual de Deus através de um intermediário humano. Então é sobre conexão direta, sem pedágios. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se a gente tem essa conexão direta com o Criador, qual é a natureza dessa nossa entidade que se conecta? O que somos nós? A oração obrigatória curta responde isso logo de cara. A humanidade foi criada para conhecer e adorar a Deus. E a alma é descrita como um sinal de Deus, né? Isso. Uma joia celestial. E o mistério dessa alma é tão profundo que a mente humana não consegue desvendar totalmente. Eu fico impressionada com as analogias que Abdu'l-Bahá faz sobre a relação entre a alma e o corpo, porque não é uma ligação material, certo? Não, de forma alguma. A concepção materialista tenta colocar a alma dentro do corpo, como se fosse água num copo. Mas Abdu'l-Bahá diz que é como a luz de uma lâmpada sendo refletida num espelho. Nossa, isso é lindo! É maravilhoso. O corpo é o espelho, a alma é a luz. A luz não está presa no vidro do espelho, ela só se reflete ali. E ele também usa a metáfora do cavaleiro do cavalo, não é? Sim, o cavaleiro é a alma, o corpo é o cavalo. O cavaleiro precisa da montaria para andar neste mundo físico. Mas se o cavalo fica doente, se machuca ou morre, o cavaleiro continua intacto. Isso muda tudo para quem nos ouve, especialmente sobre como a gente encara a mortalidade e os acidentes da vida. Traz um conforto enorme, não acha? Muito. Porque se o espelho quebrar, a luz continua existindo. A morte é só uma mudança de condição. A alma continua a progredir eternamente em direção a Deus. E a jornada continua. Mas aí me vem uma dúvida. Se a alma é imortal e viaja por todos os mundos, como ela sabe qual é o caminho a seguir agora, no tempo presente, na história de hoje? Se conectarmos isso ao panorama geral, as fontes introduzem o conceito do médico onisciente. O médico onisciente? Como assim? Pense na humanidade como um corpo que em diferentes eras tem aflições diferentes. O manifestante de Deus é esse médico que tem o dedo no pulso da humanidade e prescreve o remédio exato para aquela época. Ah, entendi. O remédio da infância da humanidade não serve para a fase adulta de hoje. Exatamente. E o remédio prescrito para nossa era é o ciclo de Bahá'u'lláh. E os textos dizem que essa dispensação vai durar não menos de 1000 anos. Qualquer um que reivindicar uma nova revelação antes desse milênio é considerado falso. Então o mapa da nossa época está bem definido. E isso me lembra o que está logo no início do Kitab Acdas,
O dever da nossa alma é duplo. Duplo e inseparável. Primeiro, o reconhecimento desse manifestante de Deus e, segundo, a observância de todos os seus mandamentos e leis. E Bahá'u'lláh afirma claramente que um não é aceitável sem o outro. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que só acreditar, só reconhecer sem agir é estéril. Lembra do começo? O mundo não melhora com palavras. Por outro lado, tentar agir bem sem reconhecer a fonte atual é como ter um mapa no escuro. Faltam a luz e a direção para a nossa época. É a união entre a percepção interna e a disciplina externa. A gente precisa manter a nossa fundação de veracidade forte e assentar os tijolos diariamente. É uma responsabilidade grande. Com certeza. Bom, a gente já está chegando ao final do nosso tempo na biblioteca de hoje. E é sempre importante reiterar o que falamos no começo. Sim, com muita humildade. Nós não interpretamos os textos sagrados aqui. Esse diálogo foi só o reflexo das nossas compreensões individuais. Exato. E por isso, o convite mais importante é para que a nossa audiência faça a própria pesquisa. Visitem o site oficial da Comunidade Bahá'í do Brasil, em bahai.org.br. Leia o livro 1 do Ruhi, o Kitab Aqdas. Investiguem a verdade por conta própria. E para fechar, eu queria deixar um pensamento, uma provocação final sobre aquela metáfora de espelho. Ah, o espelho e a luz. Isso. Se a nossa alma é a luz, o nosso corpo é o espelho, e as nossas boas ações diárias são o que mantém o espelho limpo. Quanta poeira de imitação cega e de hábitos mecânicos a gente tem deixado acumular nesse espelho todos os dias sem nem perceber. Uma excelente provocação para nossa autoavaliação de hoje à noite, né? Pois é. Muito obrigada pela companhia na nossa biblioteca virtual de hoje. Desejo uma excelente jornada de investigação pessoal para todo mundo. Obrigado e até a próxima.